Vamos fazer uma breve revisão aqui da nossa primeira aula, então, que foi a origem e desenvolvimento do conceito de cosmovisão, né? Ali a gente teve como objetivo compreender e visualizar a origem e o desenvolvimento do conceito de cosmovisão, que nasce no ambiente pagão, né? No ambiente alemão, e depois ele é apropriado pelo pensamento cristão. Então, a gente viu quais são os principais pensadores, nós vimos o que aconteceu no seu desenvolvimento do termo, desenvolvimento, enfim, do conceito, né? E depois até onde ele chegou e as implicações dele até os nossos dias. Aqui eu fiquei então de trazer para vocês na última aula, depois a gente analisar os principais nomes, desde a origem do conceito até a apropriação pelo pensamento cristão, a gente ficou então de definir o conteúdo do que é cosmovisão, né? Então vamos lá. O James Sire diz que uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso com uma narrativa ou com um conjunto de pressuposições. Veja só, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou integralmente falsas. Então, pode transitar entre os opostos aí, né? Que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a formação básica da nossa realidade e que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, essa é uma definição um pouco mais elaborada, mais complexa aí para falar aquilo que a gente sintetizou dizendo que cosmovisão é a lente pelo qual você enxerga toda a realidade. Mas vamos lá, tem mais definições aqui. Cosmovisão, como o Norman Geisler está falando, eu acabei de dizer, né, é como a lente através do qual nós vemos o mundo. Felipe Fontes, que é um pastor presbiteriano, professor de filosofia, diz: cosmovisão é um conjunto de compromissos, crenças e valores e conceitos formados pela interação entre os impulsos fundamentais do coração, religiosos, e o meio social, que pode ser expresso em uma narrativa integrada por meio do qual um indivíduo ou um grupo interpreta a realidade, age e reage nela. Então, é mais próximo lá da definição do Sire, né? E uma coisa que você, se você se interessar mais no assunto, você vai perceber que é básico a gente notar que cosmovisão, e a gente vai concluir a aula com isso hoje, mas queria que você já pensasse um pouco nisso. Cosmovisão tem tudo a ver com o nosso coração. E não o coração como um músculo, como um sentimento, né? O coração no conceito bíblico, integrando a nossa mente, né? E também os nossos sentimentos, como o centro da vida humana. Vamos lá. Como que a gente vê, e isso é importante para a gente falar na nossa aula de hoje, a gente entender como que é a formação de uma cosmovisão, como que ela é disseminada. Então, aqui nessa pirâmide de potência cultural, tem 4 estágios aqui. Começando de cima, existem os formadores da cultura, que passa pela elite pensante, depois vai para a realidade popular, que são as universidades, tanto os professores quanto os alunos, pesquisadores e por aí vai. E, por fim, ela tem uma recepção acrítica, que é a massa, né? Alguém que simplesmente assimila e adota aí a cosmovisão. Quem que são os formadores de cultura? Filósofos, escritores, artistas, governantes, líderes religiosos. A elite pensante, a maturação e disseminação das ideologias nas universidades, através dos artistas também, através de movimentos e por aí vai. A realidade popular é a transmissão dessas ideologias e cosmovisões de forma mais acomodada a universitários e leitores, ou seja, alguém que já um público que pegou mais mastigado as ideias, já pegou bem mais estruturado, e a gente sabe que do formador passando para a elite pensante, existe essa maturação e disseminação,
algumas coisas são adaptadas também para ficar mais palatável para a pessoa, enfim, adotar para sua conduta. E, por fim, a recepção, a crítica da massa acontece de forma quase inconsciente e no nível mais popular. Então, a gente pode trazer isso de forma mais contextualizada, como as redes sociais. Então, muitas vezes a gente tem conteúdos que são criados, conteúdos que são maturados, conteúdos que são difundidos numa elite mais intelectual e depois passam para a universidade, e pessoas simplesmente propagam depois sem saber a origem daquilo e os impactos daquilo, não sabe se é certo ou se é verdade também, se é certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então, essa é a recepção da massa. Bom, aqui eu tenho falado sobre isso, que são a revolução digital, ela está trazendo aí novos formadores de opinião, na verdade, novas matrizes onde serão ocupadas, terão cadeiras de formadores de opinião, que é a matriz da genética, que tem ditado os valores sobre a vida e referente ao gênero. A gente tem visto isso de forma bem difundida, como mapeamento genético, alteração genética, tudo isso tem ficado cada vez mais popular e tem gente pensando em cima disso, tem gente escrevendo em cima disso, tem gente popularizando isso e cada vez mais a gente vai ver isso chegando no nosso dia a dia. A robótica, que dita o valor da indústria, a internet, que dita o valor do relacionamento e informação, e a nanotecnologia, que tem ditado as altas pesquisas acadêmicas, mas também revolucionando aí todo o pensamento humano da integração da tecnologia com o nosso corpo. Então, assim, se por um lado a gente tem os formadores e toda a maturação e disseminação, nos próximos 10, 15 anos, a gente ainda vai ter mais espaço para que isso aconteça dentro dessas 4 grandes áreas aqui. Então, qual que é a abordagem de hoje? A gente vai falar sobre as principais cosmovisões que influenciam o pensamento humano. Então, a gente vai falar sobre o marxismo, na verdade, o marxismo vai ficar bem para o final. Falar sobre o deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo e o antiteísmo oriental e pós-modernidade. Tudo isso, gente, a partir desse livro do James Sire, que chama Universo ao Lado. Tá? Eu recomendei ele na aula anterior. E, inclusive, uma dica, tanto esse livro quanto o outro livro dele, que é o Dando Nome ao Elefante, a editora Monergismo fez a edição deles aí recentemente e tem disponível. Eram livros que estavam esgotados e que você não conseguia achar em lugar nenhum. Então, vale a pena adquirir esses títulos aí, tá? É isso aí. Esses dois, eu vou usar esse aqui, né? O Universo ao Lado. E aqui, eu vou usar também nessa aula o Fé na Era do Ceticismo. Vou usar bastante parte desse livro aqui também, tá bom? Bom, vamos lá. Começando pelo deísmo, então. O deísmo, ele afirma, primeiramente, que Deus não é totalmente pessoal, mas apenas a causa primeira da formação do universo e das leis que governam esse universo. As leis físicas, né, as leis naturais que governam esse universo. A gente vai fazer uma aplicação já sobre isso, uma série muito famosa aí, que tá rolando, né? Bom, o James Sire diz assim: ele, Deus, não é realmente um ele, embora o pronome pessoal permaneça na linguagem utilizada sobre ele. Certamente ele não se importa com a criação, ele não a ama, tampouco possui uma relação pessoal e a criou. Então, essa cosmovisão, ela ficou muito forte no Brasil quando a gente teve aquele evento do tsunami e um pastor evangélico, na época, ele falou que Deus não interferia na história. De forma geral, é isso que o deísmo fala. É como se Deus tivesse criado o mundo, deu corda
no mundo, né, e deixou as coisas acontecerem. Ou seja, uma vez que ele criou tudo planejado e deu corda, ele não interfere mais. O que está para acontecer, vai acontecer de toda forma, queira você ou não. Tem esse poema aqui do Alexander Pope que diz: Deus nas alturas ou o homem abaixo da terra? O que podemos concluir além daquilo que sabemos? O que vemos do homem além da sua existência terrena, da qual prescuta ou se questiona? Através da vastidão de mundos, embora Deus seja conhecido, está em nós a iniciativa por descobri-lo. Bom, essa estrofe aqui, o Saire vai criticar, dizendo que a gente pode conhecer Deus apenas estudando o mundo ao nosso redor. E, de forma geral, essa é a referência do deísmo ao empirismo, né? Nós aprendemos a partir dos dados que nós temos científicos e prosseguimos do específico para o geral. Então, assim, nada nos é revelado a parte do que a gente experimenta. Então, de forma geral, é isso que ele está dizendo aqui. O deísmo também afirma que Deus não pode interferir no curso do universo nem da história humana. Além disso, o deísmo afirma que o universo é regido pelos princípios de causa e efeito, e isso não muda. Então, o Einstein, que é um deísta bem famoso do século passado, ele diz: como Deus... ele disse: os seres humanos, em seus pensamentos, sentimentos e atos, não são livres, mas estão presos pela causalidade do mesmo modo que as estrelas em seus movimentos. É interessante que o Einstein também ele usa uma expressão dizendo que Deus não joga dados, né? Ou seja, já está tudo premeditado, já está tudo certo, o que vai acontecer, causa e efeito, já está tudo certinho, e Deus não vai interferir em nada, nem na história, nem na natureza, nem no universo, nem na história humana, em nada. Então, do jeito que fez e deixou rodar, é o jeito que vai continuar até então. Bom, quais são os problemas dessa cosmovisão? O deísta é determinista, isso exclui, então, o conceito de moral e ética. Então, a gente pode olhar para exemplos do Hitler e tudo que ele fez, embora o Hitler foi muito influenciado pelo niilismo, né? O Dr. Martin Luther King, que lutou por isso. Ou seja, se tudo já está pronto e vai acontecer de alguma forma, eu não preciso me envolver em nada, porque tudo vai continuar, então não existe ética, não existe moral. O Holocausto e tudo que Hitler fez com os judeus, ele é legítimo, porque já estava determinado para que isso acontecesse. O que acontece nos Estados Unidos, até emergir Martin Luther King, está tudo certo, porque as pessoas estão programadas para agir dessa forma. Então, o determinismo ele exclui isso. Uma série foi muito famosa recentemente que discutem sobre o determinismo, embora ela esteja bem ligada à filosofia alemã e mitologia grega, é a série Dark, né? Onde as pessoas elas tentam de alguma forma fazer e tentar mudar a história, mas do jeito que está planejado as coisas, isso não é muito possível, né? O deísmo tem um erro conceitual de concepção de humanidade. Por exemplo, Deus cria algo que é essencialmente contrário à sua natureza e não racional. Não tem como, né? Ele trava nisso, né? Deus, ele cria algo que é essencialmente parte dele, que é o ser humano, mas ele não pode se relacionar com ele, não faz muito sentido. E o cristianismo é a antítese para a cosmovisão do deísmo. Deus, o criador do universo, pode ser conhecido através da criação. A gente vê isso no Salmo 19, né? Mas a gente vê isso também em Romanos 1, quando Paulo vai falar, né, que Deus, tendo se revelado, as pessoas não o reconheceram. Né? Deus se revela através da sua natureza também. Mas a natureza não serve apenas para mostrar a existência de Deus. A natureza, o mundo criado, seja
todo o universo e todas as pessoas servem para a glória de Deus, e não para evidenciar a sua existência. Deus propõe um relacionamento com o homem, que é a sua imagem e semelhança, e interfere em sua história. Ou seja, o determinismo cai aqui diante do cristianismo também. Porque você pode pensar assim, não, tudo está determinado para ser assim, e vai acontecer assim. Então a gente não teria esperança nenhuma desde a queda lá no Éden, com Adão e Eva, né? E Deus, ele se relacionava com o casal antes da queda, e ele depois propõe um restabelecimento, isso que já estava planejado desde antes da criação do mundo e da humanidade, mas ele propõe, então, ele interfere na história, fala, não, tudo aqui, vocês jogaram tudo para cima e romperam o relacionamento, mas eu vou interferir nesse negócio. Por fim, o homem é livre para agir, mas também será julgado pelo que fizer. Isso mostra que as decisões humanas têm peso para Deus e que o pecado, desde assassinatos até bondosas pessoas, né, serão julgados. E eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, que diz que Deus não interfere na sua escolha, mas ele não muda as suas consequências. E isso aqui fica bem claro olhando para isso, né? A gente é livre para agir. E da forma que a gente age, nós teremos as consequências das nossas ações, seja consequências boas ou consequências ruins. Bom, partindo para uma segunda visão, uma segunda cosmovisão, que é o naturalismo. Só lembrando, gente, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma contribuição, pode abrir o microfone aí e falar, ou pode colocar aí no chat, tá? Bom, o naturalismo, comumente conhecido, é um paradigma filosófico pelo qual tudo pode ser explicado em termos de causas naturais. Ou seja, a matéria física é a única realidade e tudo pode ser explicado e só é explicado em termos de matérias e fenômenos físicos. O naturalismo, por definição, exclui qualquer atividade ou agente sobrenatural. Assim, ele é também uma forma de ateísmo. A exclusão de Deus por parte do naturalismo exige o relativismo moral. E muitos filósofos concordam que sem Deus não existe um padrão universal de conduta moral, mas o naturalismo parte desse pressuposto. Ou seja, as coisas aconteceram pelo acaso, e esse acaso não tem um agente, uma atividade por trás disso, e a gente só consegue explicar esse acaso através da matéria física existente, né? Timothy Keller diz assim: tudo que conhecemos deste mundo é contingente, tem uma causa fora de si mesmo. Assim, o universo, que não passa de uma enorme montanha de tais entidades contingentes, teria de ser dependente de alguma causa fora de si mesmo. Algo precisou causar o Big Bang. Mas o quê? O que poderia ser senão algo externo à natureza, um ser sobrenatural não contingente que tem em si a razão de si? Ou seja, o naturalismo, ele para nisso. Ah, nós viemos do Big Bang, mas quem fez, como foi gerado o Big Bang? O que aconteceu por trás disso? Né? Tem que ter uma causa primária que eles não conseguem muito bem dizer qual é. E aí, eu deixei uma nota aqui, porque é interessante que no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, o Norman Geisler ele vai trazer o princípio que ele chama de física e cosmologia, que é o princípio antrópico. E aqui, ó, dá para a gente ler assim que ele diz, né? Ele estabelece que qualquer teoria válida sobre o universo tem que ser consistente com a existência do ser humano. Em outras palavras, o único universo que podemos ver é o universo que possui ser humano. Por maior aprofundamento no princípio antrópico, e para mais consciência antrópica, recomendo aqui a leitura desse livro, do Tem Fé Suficiente para Ser um Ateu. Então, eu vou pular esse princípio antrópico aqui, porque senão vai tomar muito tempo da nossa aula, e você pode ler lá o Norman Geisler.
Então, sobre naturalismo, o Keller diz assim: tudo se resume ao seguinte: se, como dizem os cientistas evolucionistas, que o nosso cérebro nos diz sobre moral, amor e beleza não é real, mas meramente um conjunto de reações químicas destinadas a dar continuidade ao nosso código genético, o mesmo é válido para o cérebro deles, o que o cérebro deles lhes diz sobre o mundo. Assim, por que a gente deveria confiar neles? Então, aqui é o famoso touché que ele dá nos naturalistas, né? Se tudo que o naturalista, o evolucionista vai dizer é que sobre moral, amor e beleza não é real e a gente só consegue enxergar essas coisas e chegar ao valor final dessas coisas e também a explicação de cada uma delas através da física, da química e tudo mais, e se não conseguir não é válido, eles não têm padrão nenhum para fazer essa afirmação. Então, vale a reflexão do Timothy Keller. Então, qual que é a antítese que o cristianismo traz? Primeiro que a criação de todo o universo, bem como a criação do homem, é de autoria divina, né, do Deus Trino. A gente vê isso em Gênesis 1, a gente vê isso em Colossenses 1, a gente vê isso em João, capítulo 1 também. Gente, isso está por toda a narrativa das Escrituras, né? E tudo isso ele fez para a sua glória, ou seja, tem uma finalidade última para o qual Deus faz todas as coisas. Né? Não faz ao acaso, mas tem propósito bem estabelecido na sua criação. Os textos aí para isso. Partindo então para o niilismo. O niilismo é muito conhecido por causa do Nietzsche. Né? Alguém pode ler essa frase aí? Que está na tela? O Glauco abriu o microfone, fechou, desistiu. Não tá dando? Era para eu tomar água ali, então. Uma vez que... Eu posso falar aqui, é porque eu tava pedindo pra Yasmin diminuir o volume dela, senão vai reverberar. Ah, Vamos tá. lá. Uma vez que nos convencemos de que nós humanos somos os criadores de nossos próprios valores, perceberemos que somos livres para escolher quaisquer valores que nos interesse ter. E esses são certamente os valores que nos fizeram sair do reino animal e criar uma civilização. A eliminação dos inferiores pelos superiores em cada aspecto da vida. O imaginativo, o ousado, o criativo, o destemido, o corajoso, o curioso e o bravo, os líderes naturais de todos os tipos deveriam ficar livres, desatados das moralidades de escravos, livres para viver plenamente e para se realizar. Vocês conseguem... Obrigado, Glauco. Vocês conseguem perceber que na aula anterior, quando a gente fala do iluminismo, a gente já consegue familiarizar alguns conceitos aqui. Porque o iluminismo, ele é liderado primeiramente pelo Kant, ele traz essa ideia de você se libertar, você se desatar da escravidão, da tutela. Não sei se vocês lembram disso. E aí você vai ter ali as suas próprias... seu próprio jeito de pensar e você não vai ser, então, alguém preso por o que outro fala. Porque o que outro fala se torna uma lei universal para você, isso é imoral, né? A tese lá do Immanuel Kant. E aqui, o Nietzsche está jogando isso, elevando isso à potência máxima, mas trazendo uma falta de sentido para a vida. Ou seja, uma vez que você se convence de que você é o criador dos seus próprios valores e percebe que você é livre para criar o valor que você quiser, não tem sentido nenhum você questionar nenhum valor ético e moral mais. Se o meu valor que eu crio, né, o valor que é bom para... E por isso que o Hitler se apropria muito, muito disso, né? Se o meu valor é um valor de eugenia, ou seja, as pessoas fora
da minha matriz genética, né, não merecem viver, ninguém pode me questionar sobre isso. Se eu falo que só o homem importa, eu posso matar a mulher, posso matar a criança, posso fazer o que eu quiser. Então, se você cria aquilo que você entende como valor, as coisas não têm mais sentido, não tem mais baliza. Você não pode mais questionar. Vamos passar aqui. O niilismo como cosmovisão, ele leva os seus seguidores para 3 lugares. Um cemitério pelo suicídio, porque o cara ele fica louco se ele adotar essa cosmovisão. Ele não tem referência nenhuma de moral, não tem referência nenhuma de valor. 2, ou ele vai para o hospício, porque ele fica louco e também não consegue questionar mais nada, ou ele vai para o colo de Deus pelo perdão. Ele reconhece que existe sentido, direção, estrutura para a vida humana, e isso só se encontra no Deus eterno. O cristianismo também é uma antítese para a cosmovisão do niilismo. Por quê? Nós somos criados por Deus para darmos glórias a Deus e para vivermos em obediência a Ele. Então, não tem por que uma pessoa se prender a uma visão que não faz sentido. Para a nossa cabeça cristã, né? Mas isso está muito presente em muitos lugares. Alguns anos atrás, tinha um cara fazendo um leilão na internet, se eu não me engano, era um alemão, que ele fez o leilão do seu corpo, e era o seguinte, a pessoa tinha que comprar o corpo dele, matar e comer esse corpo, só que ele descreveu como que isso iria acontecer. Então, a pessoa que fosse fazer isso, ela tinha que assinar um contrato lá e registrando que ela ia fazer aquilo que estava determinado a fazer. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Alguém vai vender o seu corpo e fala, quero que você me mate, primeiro você enfia uma faca no meu pescoço, depois você corta assim, tal, você vai assar, vai fazer isso e aquilo. Não tem sentido nenhum, né? Mas ainda assim tem pessoas que chamam para si essa realidade e essa cosmovisão, né? Bom, vamos para o existencialismo. Aqui o James Sire diz assim: a existência do objetivo mais importante do existencialismo é resumida em uma única frase: transcender o niilismo. Isso é muito importante, a gente grava isso. De fato, todas as cosmovisões importantes surgidas desde o começo do século XX têm esse mesmo objetivo principal, pois o niilismo, surgindo como surgiu, diretamente de uma cosmovisão culturalmente penetrante, é o problema da nossa era. Uma cosmovisão que ignora esse fato tem chances diminutas de provar por sua relevância às pessoas de pensamento moderno. O existencialismo, especialmente em sua forma secular, não apenas leva a sério o niilismo, mas é uma resposta a ele. A gente vai ver mais para frente que o pós-modernismo é uma forma robusta do niilismo, e eu diria que do niilismo misturado com o agnosticismo, que ele seria uma forma mais robusta dessas duas vertentes aí. Sobre o existencialismo, existem 2 tipos de existencialismo: o existencialismo teísta e o existencialismo ateísta. O Sire diz assim: logo de início é importante reconhecer que o existencialismo assume 2 formas básicas, dependendo da sua relação com as cosmovisões anteriores. Porque o existencialismo não é uma cosmovisão totalmente amadurecida. O existencialismo ateísta é um parasita do naturalismo, enquanto o existencialismo teísmo é um parasita do teísmo. Eu tenho, gente, as anotações da diferenciação dos dois, só que não vai dar para a gente falar aqui agora, senão a gente vai concluir a aula. Mas eu tenho, neste material que eu estou usando aqui, você pode pegar e dar uma olhada lá depois, tá? Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes que possa ser definido por qualquer conceito. E tal ser é o homem. O existencialismo teísta, só para dar uma rápida aqui para você se situar melhor, o existencialismo teísta, ele acredita
no Deus que intervém, no Deus que é criador, no Deus que é soberano, no Deus que se relaciona e tudo mais e tal. O existencialismo ateísta não crê nisso, mas ele crê que não é como o naturalismo, por exemplo. Ele crê que existe algo pelo qual eu tenho que buscar algum sentido, uma resposta e alguma experiência para dar razão às minhas crenças e ao universo e por aí vai. Mas não fala que isso vem de Deus, não fala que isso é fruto do Criador, né? Então é uma busca interior para justificar de onde vem, mas não crendo no Senhor. O cristianismo também é uma antítese para a cosmovisão do existencialismo, porque, ao contrário do que se diz, o existencialismo ateísta, nosso sentido e essência foram determinados por Deus na eternidade. Por isso nós dependemos dele e não da nossa existência ou subjetividade. E aqui é importante a gente pensar no Deus que cria a humanidade com um propósito. Eu não estou em busca de encontrar sentido e essência. Isso para me, como é que fala? Para me justificar. Porque Deus já criou isso. Deus já colocou isso em mim, já colocou isso no meu coração. O homem, ele está sempre em busca da transcendência, né? Ele tem o anseio pela eternidade, pelo eterno, pelo conhecer o seu Criador. E ele busca isso em vários lugares, mas não consegue achar em lugar nenhum senão em Deus. É por isso que a gente depende de Deus e não da nossa existência ou subjetividade, porque é Deus que coloca isso em nós. E eu falei na semana passada, é bom a gente lembrar que até a nossa fé, que traz de novo a concepção do nosso propósito original, até a fé que nós temos para crer em Deus é um dom dele, é um presente que ele nos dá. Então, se não é Deus nos dando a possibilidade e a capacidade de crer, nem crer nós conseguimos crer, porque de nós da nossa subjetividade ou da nossa busca por transcendência em si, a gente não vai conseguir. O próprio Deus dá isso para cada um de nós. Além disso, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A gente vê lá em Gênesis 1:27. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e como está escrito, não há. Como está escrito. Romanos 3:10, não há nenhum justo sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não tem justo, ou seja, o existencialismo por si, mesmo acreditando em Deus como Criador, mesmo existencialismo teísta, né, que acredita em Deus, um Deus que intervém e tudo mais, ele joga toda a responsabilidade e a centralidade das coisas para ele, não para Deus. Então, o cristianismo é uma antítese disso. Gente, algum comentário, dúvidas até aqui? Podemos continuar? Vamos lá, vocês estão muito calados. Sintam-se em casa, viu? Bom, entrando aqui para o antiteísmo oriental, que são as cosmovisões de matriz orientais, né? O antiteísmo oriental acredita que a alma individual do ser humano é a alma do cosmos, do mundo, do universo. Atma é Brahma. Brahma não é cerveja, viu? O que é o ser humano? Isto é, o que está no âmago de cada um de nós. Cada pessoa abrange todo o universo. Cada pessoa é Deus, sendo que Deus é a realidade única, infinita, impessoal e suprema. Ou seja, Deus é o cosmos. Deus está em tudo que existe e nada que existe que não seja, e nada que existe não seja Deus. Se algo que não seja Deus aparentemente existir, isso é maia, que é ilusão, e não existe realmente. Parece meio confuso, mas resumindo aqui é o seguinte: o ser humano é Deus e o ser humano é o próprio universo. Entendeu? Ele é Deus e o universo.
E se algo não é isso, é uma ilusão. Vamos lá. O que ele acredita? Muitos, se não todos, os caminhos nos levam a um Brahma. O objetivo não é estar com uma outra pessoa no mesmo caminho, mas ser levado na direção correta, em seu próprio caminho. Isto é, devemos ser orientados corretamente. Essa orientação nem é tanto uma questão de doutrina, mas de técnica. E vocês vão ver quais as técnicas são. Quais seriam essas técnicas? Cantos de mantras, cântico de palavras de sânscrito, aquela antiga língua, antiga e sagrada, né, língua da Índia, que aparentemente não tem significado algum. Meditação sobre mandala, que é aquelas imagens circulares que o pessoal coloca em carro, coloca nas portas das casas, que é muito elaborada, toda cheia de detalhes, que simboliza a totalidade da realidade. E alguns vão falar também que eles são filtros de sonhos, né? Repetições intermináveis de oração ou atos de reverência. E técnica mais comum de entoar um canto, uma palavra Om, uma frase contendo Vocês lembram que na prática de algumas atividades orientais, tem aquela meditação que faz Aum. Acho que o yoga tem isso, né? E essa é uma técnica aqui, né? Que é as pessoas que entoam um cântico, a palavra contém esse Om, que é um chamado, né? Como é que eu posso dizer aqui? Acho que eu tenho Deixa eu mostrar, deixa eu copiar para vocês aqui, para vocês verem um exemplo disso. O significa literalmente o princípio e o fim de toda a criação. Então, você ficar falando que é uma busca para a perfeição, para a realidade suprema, uma busca de encontrar aí o princípio e o fim da criação. Então, você vai repetindo isso aí para você se encontrar como Deus e como cosmos também. Deixa eu voltar aqui. E aqui nessa aula, gente, tem uma aula sobre religiões orientais no site da igreja, tá? Você pode se aprofundar mais nesse assunto também. Eu deixei aqui o link para você, se você quiser ver depois. Bom, além disso, a religião oriental, o antiteísmo oriental, tem a finalidade de perceber a unidade como o cosmos é ir além do bem e do mal. Isso aqui também é importante você notar, porque o que o Sayre diz? É uma coisa principal que deve ser observada sobre esse sistema. O fundamento para se praticar o bem e o mal não é para que o bem seja realizado ou de modo a beneficiar outra pessoa. O karma demanda que cada alma sofra por seus pecados passados, não havendo assim valor algum para aliviar o sofrimento. A alma que for aliviada terá de sofrer mais tarde. Portanto, não existe amor ágape, ou agape, na verdade, o amor doador, nem qualquer outro tipo de amor que deve beneficiar o receptor. A pessoa deve praticar boas obras a fim de obter unidade com o Fazer o bem é a primeira e principal, e principalmente o modo de vida de autoajuda. Como verdadeiro e falso, por fim, a distinção entre bem e o mal se desvanece. Tudo é bom, o que quer dizer que nada é bom, ou tudo ou nada é mal. Por que é importante a gente observar isso aqui, gente? Porque o cristianismo, ele entra como antítese disso, dizendo que só Deus pode cancelar a dívida e perdoar os pecados através da morte de Cristo Jesus. Não tem meditação, não tem karma. Então, assim, se você está passando por isso nessa vida, na outra vida você vai ter um alívio, depois você não vai ter. Então, é um ciclo vicioso
entre viver um pouco bem e viver um pouco mal, viver um pouco bem e viver um pouco mal, e nunca você consegue se libertar disso. E nós vemos nas Escrituras que Deus é soberano através da existência do bem e do mal, e que somente Cristo, como eu disse, pode cancelar isso. O Piper diz assim: Deus é onipresente, portanto, sempre perto de tudo e todos. Ele mantém tudo o que existe. Seu poder está sempre presente, sustentar e governar todas as coisas. Isso é diferente de você achar que você é Deus e você é quem governa o cosmos, porque você é o próprio cosmos. Né? A antítese que o cristianismo traz é justamente essa. Não, você é criatura. Você foi criado para alguma coisa, para dar glória a esse Deus, para render graça a esse Deus, e por aí vai. Então a gente entra agora no pós-modernismo. Nossa era, que mais e mais está se chamando de pós-moderna, encontra-se à deriva de um mar de perspectivas pluralistas, de possibilidades filosóficas em excesso, porém sem qualquer noção dominante que indique para onde e como deve chegar. É a era de total perdição de tudo. A gente não sabe o que é verdade, a gente não sabe qual é a direção correta, a gente não sabe quais são os fundamentos que devem, a gente, no caso da sociedade, né? Não sabe quais os fundamentos devem firmar os seus pés, e a gente pode resumir isso de forma, olhando para um contexto mais histórico, né, o pensamento pós-moderno como a evolução do próprio modernismo, da seguinte forma: na era pré-moderna, a justiça era revelada por Deus. Na era moderna, a razão toma o papel disso como fonte de justiça. E agora, na era pós-moderna, existe o desespero por qualquer padrão universal de justiça. Então, como eu disse, é a união do niilismo com o agnosticismo. Ou seja, eu consigo me libertar, eu consigo alcançar o divino através da minha cognição. Isso é para poucos, não são muitos que conseguem fazer isso. E ao passo que nada faz sentido nessa vida. Eu crio os meus valores, eu crio as minhas verdades, eu crio a minha realidade. Então, veja, eu consigo alcançar o conhecimento como um agnóstico, porque o conhecimento pode ser criado por mim mesmo, e os valores desse conhecimento podem ser criados por mim mesmo. Então, esse é o panorama, esse é o quadro da nossa realidade pós-moderna. Você cria a sua própria realidade, você cria a sua verdade, você cria a sua narrativa, você define o que é certo e errado. E aí a gente vive aí no mundo que a gente vive hoje, né? No pensamento pós-moderno, a razão, anteriormente vista como chave para discernir toda a realidade, passa a ser vista como algo ilusório. A verdade apontada pela razão passa a ser vista como nada mais que uma narrativa. É aquela máxima que todo mundo já ouviu em algum momento. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E a gente tem que saber conviver com isso. Tem que passar, senão não vai dar tempo. O cristianismo também é antítese para isso. Por quê? Verdade é aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter e a glória do ser de Deus. Ou seja, a verdade é a autoexpressão do próprio Deus. A verdade também é ontológica, como o MacArthur vai dizer aqui, né? Que é um modo requintado de expressão, que a verdade é a maneira como as coisas realmente são. A realidade é aquilo que ela é porque Deus declarou que ela fosse assim. E por isso, Deus ele é o autor, a fonte, o determinador, o governador, o hábito, o padrão máximo, o derradeiro juiz de toda a verdade. Nele habita toda a verdade, porque ele é toda a verdade. O cristianismo ele é uma antítese disso, do pós-modernismo, que cria as narrativas, porque enquanto você cria a sua narrativa, você pode pensar uma coisa hoje, outra amanhã, e você vai morrer. Isso pode ser mudado, isso pode ser suprimido, isso pode ser acrescentado, por aí vai. No cristianismo, não. Na narrativa do evangelho, não é assim. Deus é eterno, portanto, a verdade é eterna, é fundamentada, ela não muda. Isso não vai mudar de forma alguma, né? Cristo
é também a verdade, ele nos guia na verdade, nos garante verdadeiramente e é o único absoluto confiável da verdade. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falar na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos motivos diversos para crer no nosso Senhor como sendo o Senhor, como a própria verdade, e a sua igreja como baluarte, o sustentáculo da verdade também. Ou seja, nós, enquanto povo de Deus, vivendo nessa era pós-moderna, nós temos então a responsabilidade de nos firmarmos na verdade que é do Senhor, no qual Ele nos colocou lá através de Cristo, e no qual Ele espera que nós não sejamos corroídos pelo pós-modernismo, mas sejamos então aqueles que constroem bons fundamentos em cima da verdade, que é o próprio Deus. Bom, concluindo, é o seguinte: como que, olhando para todas essas cosmovisões, a gente encontra uma estrutura de uma cosmovisão? Então, aqui você vê a imagem de um iceberg, né? E aí a gente tem uma dimensão externa, que é a ponta do iceberg. A gente vê a dimensão externa, só a pontinha ali, às vezes é grande, é um pouco maior, às vezes é menor que isso, mas tem ali a dimensão externa. E tem a dimensão interna, que ela é maior, ela é mais robusta, ela está sustentando, às vezes você não vê, né? Você não consegue ver quando você está no mar, mas ela sustenta ali essa parte que subiu para a parte externa. Na dimensão externa, a gente chama de dimensão religiosa, que é a centralidade de todas as coisas, a profundidade, a definição da estrutura de cosmovisão, ela é totalmente interna, ela é religiosa. Por isso que os pensadores vão dizer que cosmovisão é questão do coração, está dentro de nós. Então aqui a gente pode perceber isso. Tem algo externo, que é uma ponta, que é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente interpreta, mas tudo isso vem de dentro. Né? Ou eu estou submisso, ou eu estou rebelde, religiosamente falando. E a centralidade disso não é externa, está dentro de mim. Para isso, a gente precisa entender, como eu disse, o conceito bíblico de coração. Relacionado a essa ideia de profundidade, o coração humano, primeiro, a centralidade humana, ela é enganosa, porque ela busca os seus próprios desejos. Por isso que tem aqui essa questão de religiosidade como submissão ou rebeldia. Eu, como alguém que busca os meus próprios prazeres, eu sou rebelde àquilo que eu fui criado para ser. Mas isso está dentro de mim. Eu preciso, então, de um resgate para isso. Eu preciso, então, de uma mudança para isso, que vem através do Evangelho. Também o conceito bíblico de coração está relacionado à ideia de realidade de quem nós somos, a ideia de centralidade de quem nós somos. E é um sinônimo também de alma e espírito. E, como eu disse no começo, repito agora, é onde se dá o centro da rebelião do pecado contra Deus. Ou seja, a nossa essência, o centro da vida humana, pegando mente e coração, desde a queda, é o centro da rebelião contra Deus. Eu não me submeto, eu me rebelo contra esse Deus. Mas é também o lugar onde o Espírito Santo opera a regeneração e santificação. Eu sou rebelde ou eu sou alguém que se sujeita, se entrega a esse Deus. Além disso, o coração é onde se dá a experiência da verdadeira sabedoria. Bom, o definidor de cosmovisão é o senso se nós somos adoradores de Deus ou de um ídolo. E isso aqui é o que você tem que sair entendendo de forma bem clara. E a gente vai ilustrar isso já já. Sendo assim, só tem cosmovisão quando se tem Deus. Na dimensão religiosa, eu sou ou pró-Deus ou contra Deus.
Não tem outro termo aqui. Ou eu adoro ao Senhor, ou eu adoro algum ídolo. Ou eu construo algum ídolo. E seja esse ídolo qualquer coisa, que não Deus. Na dimensão psicossocial, nós temos o desenvolvimento individual e de história de vida. Isso te ajuda a formar uma cosmovisão. Como você lidar com as coisas à sua volta. Se você é uma pessoa que sofreu algum abuso na infância ou na vida adulta, isso te ajuda a moldar a sua cosmovisão sobre justiça por pessoas que praticam esse mal. Então, a nossa construção histórica, o nosso panorama histórico, ele ajuda a gente a enxergar o mundo tal como ele é também. Vivências adicionais de formações diversas, ou seja, experiências que você tem de estudar, de ir para intercâmbio, e enfim, desenvolver o seu intelecto. E também as vivências primárias, né? Memória, desenvolvimento da moralidade, de caráter na infância e por aí vai. Então, a diferença disso, da cosmovisão cristã, é que nada disso é determinante para a sua vida. Isso te ajuda, isso na verdade te forma e te dá alguns parâmetros para você construir a sua identidade, que vai sendo criado ao longo da sua vida. Mas se eu cresci numa casa onde a mentira era a coisa correta e a traição era a coisa correta, e isso era bem difundido, e eu me encontro com o evangelho, mesmo que eu achava que isso fosse algo correto, eu não posso mais, porque Paulo diz lá aos Coríntios, né, no 2 Coríntios 5,17, que Cristo nos dá uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas coisas vão moldar a nossa cosmovisão, mas isso não é determinante. A estrutura psíquica inata, né, a autoconsciência, realidade externa, leis da lógica formal, etc., também vai te ajudar nisso. Processo de formação e compartilhamento das cosmovisões. Primeiro, inclinação do coração, como eu disse, ou se adora a Deus, ou se adora o ídolo, é coisa do coração. Segundo, influências do meio social, sua educação. E a cosmovisão como um fenômeno intersubjetivo, cultural, no caso. Aí a gente tem a coesão e reciprocidade em determinado grupo social. Lembra lá que a gente teve aquelas 4 escalas de formação de cosmovisão até chegar na massa crítica? Então, isso chega de forma coesa e as pessoas se apropriam disso em um determinado grupo e vivem aquilo ali. A gente vê isso em todas as cosmovisões que a gente olhou aqui agora. E em várias outras também. E aí, o que a gente tem que pensar? Se cosmovisão é algo do coração, a gente tem que olhar para esse texto e falar assim, o sábio está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui está a chave para a gente compreender como analisar uma cosmovisão e como se apropriar de uma cosmovisão. A chave é onde está o coração? Onde está o centro de toda a sua vida? Está entregue ao Senhor ou no seu próprio entendimento? Reconhece os caminhos de Deus e vive, dá os seus passos guiados pelo Senhor ou em qualquer outra coisa que nega esse Deus? Por isso que é questão do coração. Onde está o nosso coração? Deus vai nos ajudar a então entender os impactos da cosmovisão a partir disso. E aí, a minha ilustração para vocês é essa aqui. Eu deixei de fazer na aula passada e eu queria olhar com vocês aqui agora. Como a gente entende isso? Então, você entende isso da seguinte forma. Ó, texto lá, bem conhecido, de Mateus 28, 18 a 20, diz assim, Jesus aproximando-se falou, dizendo,
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Bom, vamos partir aqui do pós-modernismo. Quem que cria a realidade do pós-modernismo é a pessoa, o indivíduo. Ou seja, ele é a sua própria autoridade. Certo? Se ele é a sua própria autoridade, é ele quem garante o seu sucesso. E se é ele que garante o seu sucesso, é ele que vai te direcionar até isso. Ou seja, ele cria a realidade, ele cria a missão, ele condiciona a sua missão e ele, então, retribui aquilo que você fez no final. Você é o homem, gente. Você cria a sua narrativa da forma que você quer e vive sua vida assim. Só que a gente vê o quanto isso tem dado errado. As pessoas não conseguem, então, se achegar ao sentido real da sua vida, não conseguem enxergar o propósito final da sua vida, e as pessoas vivem frustradas, correndo atrás do vento. E olha como o evangelho é a antítese dessas coisas. Como a gente precisa colocar, então, o evangelho como centro da nossa formação de cosmovisão cristã e do nosso relacionamento com Deus. Veja, o texto diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está falando isso? Quem está falando isso é Jesus. Né? E uma vez que ele fala isso, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, toda autoridade me foi dada e eu estarei com vocês até o fim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Gente, ele tem autoridade, ele garante o final, que ele vai estar com a gente, e ele dá uma ordem. Essa ordem é: faça discípulo. Ganhe pessoas para mim, discipule pessoas, leve pessoas aos meus pés. E como vocês vão fazer isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Isso não quer dizer que você tem que ir para o ministério pastoral, você tem que virar missionário, nada disso. Lembra, a gente tem que tirar a nossa fé do ambiente privado e colocá-la no ambiente público para que isso seja uma realidade. A única diferença aqui é que quem fala isso é o próprio Jesus. Não é mais o homem, não sou mais eu, não sou. Jesus fala. Aquele que tem autoridade para mandar é o mesmo que tem autoridade para chegar com você no final, até o fim, até a consumação, porque é ele que está com você durante o caminho também. Então não tem esse negócio de eu no centro, as minhas preferências, porque no fim, se você olha para todas as cosmovisões, você pode colocar, fazer um quadro de todas elas, no fim, vai colocar o homem no centro da história. Ou como intérprete, ou como criador, ou como alguém que reaja a ela e a dar sentido. O cristianismo, não. Você não está no centro da história. É tudo sobre Deus. Tudo para a glória de Deus. E esse mesmo Deus que criou o mundo, esse mesmo Deus que presente na criação, esse mesmo Deus que foi conhecido no seu sacrifício antes da criação do mundo, é o Deus que vem até nós e diz assim: eu tenho autoridade. Aqui, eu tenho autoridade no céu e eu estou mandando você fazer isso. E você pode fazer porque eu estou com você. Essa semana teve a polêmica do ministro da Educação, que foi, que é pastor, né, presbiteriano, e aí
Olha o exemplo disso, gente, de como o mundo quer que a gente não viva isso e que a gente coloque as nossas prioridades e que a gente não use a autoridade de Cristo para ensinar e guardar todas as coisas e manter a nossa fé e a nossa cosmovisão cativa a nossa vida privada. O Luciano Huck colocou assim no Twitter: o MEC anda para trás há 1 ano e meio. Educação é a ferramenta mais poderosa no combate à desigualdade e ampliação de oportunidades. Um ministério que requer competência técnica, gestão e diálogo. Espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir. No fim, é isso que o mundo quer que eu e você façamos: manter a nossa fé no ambiente privado, fechado. Ou seja, você vive algo aqui agora à noite, hoje, no estudo das escrituras, e amanhã acabou. Você é um profissional e você faz da sua vida o que você quer. E não é assim que funciona. Se Deus envia seu filho e seu filho, com autoridade, te comissiona a trabalhar por ele e a trabalhar para ele, a viver por ele, para ele, não existe divisão de fé pública e privada, não existe cosmovisão fechada dentro das quatro paredes. Tudo que você é e tudo que você faz é para a glória de Deus, porque ele está com você até a consumação do século. Não é nada sobre nós, tudo sobre Deus. Todas as cosmovisões vão tentar afastar Deus da cena, o cristianismo da cena, e ele é a antítese para todas elas, porque é tudo sobre Deus. E eu, como cristão, agora que coloco esse óculos aqui, eu entendo o meu chamado neste mundo, eu entendo a minha vocação para este mundo. Cristo é minha autoridade. Ele me garante. Ele me sustenta. Ele me capacita. E é por ele que eu tenho que trabalhar e por ele que eu tenho que viver. Isso é o impacto da cosmovisão cristã dentro das diversas cosmovisões que nós temos presente, principalmente no mundo que a gente vive, que é um mundo totalmente pós-moderno e contra o cristianismo, contra o cristão, contra os valores de Cristo. Então, tudo que as pessoas puderem fazer para silenciar, para chacotar, para prender a sua fé, a sua cosmovisão dentro das quatro paredes, elas vão fazer. Mas a nossa esperança, a nossa confiança e o nosso sustento não está nisso, está no Senhor, que é a autoridade que nos sustenta, que nos comissiona e que dá a nós sentido, direção, propósito e estrutura para vivermos da forma que Ele espera que nós vivamos. Amém? Então, é isso que eu tinha para hoje. Alguma dúvida? Algum questionamento? Boa semana para você também, Ana. E aí, gente, vocês estão calados hoje, hein? Paulinho, uma contribuição aí. Sim. Falando um pouco sobre como essas cosmovisões elas estão presentes, né, na nossa vida, e também como muitas vezes a gente consome coisas e não se atenta para como elas estão embutidas nessas cosmovisões, né? Uhum. Por exemplo, lá quando você fala do antiteísmo oriental, né? Ele tem um quê de panteísmo, né? É a Isso. visão que vê tudo como Deus, o cosmos, né? Como você falou, é Deus. Uhum. Então, tem uma intersecção ali, né? E aí você pode ir até para outras culturas, né? Como a cultura indígena, né? Essas questões xamânicas, aí, enfim. E isso está muito presente na nossa vida, na cultura pop, nas novelas, né? Eu não me esqueço de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, não sei se vocês recordam, que um dos atores da Globo morreu no Rio São Francisco, gravando a Uhum. novela.
E aí logo surgiu uma chuva de comentários, né? Ah, estão desafiando a natureza, né? É o ser humano, né, que está desafiando a natureza, tá vendo? Não pode brincar com a natureza. Surgiu imediatamente vários comentários assim, né? E aí você começa a ver como isso está, mesmo que as pessoas sejam cristãs ou que digam acreditar em Deus, acaba que muitas vezes ela coloca a natureza como Deus, né? E aí isso está presente no nosso dia a dia. Se a gente for para a cultura pop também, isso é bem presente, né? Principalmente em Signos. signos, na questão, por exemplo, de cinema, né? Alinhamento dos planetas. Perfeito. E por exemplo, Star Wars, né? A força. O que é a força? A força é justamente essa questão aí do panteísmo, né? Você tem uma força ali que ela permeia o universo, de alguma forma as pessoas têm acesso a ela, né? Porque elas são um só, enfim. Então tudo isso aí está muito presente, né? Eu vou falar da cultura pop na última aula, viu, Glauco? Acho que você não estava aqui na aula passada. Essa vai ser a última aula. Eu vou falar sobre como a cosmovisão está relacionada com cinema, literatura, música, política e por aí vai. Legal. E aí muitas vezes a gente não só consome, mas a gente vive dessa forma, né? Com a cosmovisão totalmente antibíblica, né? E aí eu acho interessante a gente dar uma olhada, né, como você nas cosmovisões, como você passou, porque essas crenças, por mais que a gente diga não professá-las, muitas vezes a gente age como se acreditasse nela, né? Por Com o isso é uma questão coração do nela. coração. Exato. Exatamente. E tem o Glauco levantou uma bola aqui que é interessante, gente, a gente pensar, que é o seguinte. Eu costumo muito pensar nessa questão dos signos, né? Porque é uma cultura anti-fé que a gente vive. Só que ela não é anti-fé, ela é anti-fé cristã. Porque as pessoas questionam que o cristão ele é um idiota útil, né? Por que ele crê nisso, que é besteira? Nossa, Deus, assim, tal, esse Cristo que fez isso. Ele debocha da nossa fé, que é uma fé sólida, que é uma fé histórica e robusta, e ele deposita a fé dele nos astros. Então, é uma cultura que vive dessa forma, né? Então, eu não creio no Evangelho, não faz sentido, mas eu tenho que ler o horóscopo todo dia, tenho que ver como os planetas estão alinhados dentro da minha personalidade, o que esse ano tem planejado para mim. Então, essa bola que o Glauco levanta, e, e acho que o pós-modernismo, como eu coloquei aqui como sendo uma mistura aí do agnosticismo com o niilismo, ele tem uma pitadinha de cada uma dessas outras cosmovisões. Ele tem uma pitada do existencialismo, ele tem uma pitada do antiteísmo oriental, ele é a mistura de tudo isso. Né? E, gente, eu estou vendo aqui que eu não falei do marxismo, mas faz assim, ó. Eu não vou conseguir falar, já deu. Tem essa aula, uma aula só sobre marxismo gravada no curso de Cosmovisão. Foi o Alex que deu essa aula. Eu estava com ela aberta aqui, eu estou com ela aberta aqui, mas não tem tempo para falar. Então você procura lá o marxismo como uma cosmovisão. Né? Como a estrutura do marxismo tenta responder àquela estrutura que a gente conversou na semana passada de criação, queda, redenção.